O nosso estudo de hoje tem a ver com os capítulos 27 e 28 de O Livro dos Médiuns. Vamos voltar a reforçar aquelas informações que nós já passamos várias vezes, de que este é um curso básico, elementar, simplificado, de temas importantes da mediunidade que nos ajudam a iniciar o exercício da mediunidade. A literatura espírita sobre a mediunidade é muito vasto. As situações são as mais variadas possíveis. E então, é preciso que nós continuemos sempre o nosso estudo. Mediunidade, filosofia, evangelho, conhecimentos gerais, para que a gente possa ampliar a nossa possibilidade de compreensão da vida, que é em nosso benefício, na medida que nos enriquecemos de conhecimentos e podemos também trabalhar em favor do próximo. O capítulo 27 trata das contradições e das mistificações. Vocês vão perceber aqui que nós vamos tratar do tema 16, generalidades. Ou seja, nós concentramos aqui, neste tema de hoje, nesta aula de hoje, esses dois capítulos, resumindo, porque são importantes, mas as informações que nós vamos passar são as suficientes para nós iniciarmos o trabalho com a mediunidade. O objetivo é preparar o mínimo necessário para que a gente possa ir para uma reunião mediúnica com segurança, né, sabendo mais ou menos o que vai acontecer ali, como se dá o fenômeno, né, o intercâmbio com a espiritualidade, as nuances, mais ou menos isso. Então, nós vamos ver inicialmente as contradições. Kardec, neste capítulo, ele vai tratar de responder a essas aparentes contradições das quais aqueles que eram contra a doutrina espírita, que só olhavam de fora o fenômeno e passaram a criticar a doutrina que estava iniciando. A doutrina começou com os fenômenos das mesas girantes. Kardec apresentou o Livro dos Espíritos. Receberam-se muitas comunicações no início, com esclarecimentos. E essas pessoas de mente mais cristalizada, presas aos seus dogmas, à maneira de pensar, começaram a apresentar oposição à doutrina espírita. E então, Kardec, neste capítulo, cuidou de refutar os argumentos utilizados por esses que ele chamou de contraditores para apresentar a doutrina como realmente ela é. E ele vai dizer aqui que somente quem não se aprofunda no entendimento do que é a vida espiritual, a espiritualidade, o plano espiritual, é que vai ter essas dúvidas que nós vamos apresentar aqui. O argumento principal desses chamados contraditores é de que muitas manifestações sobre determinados temas eram diferentes. Às vezes eram contraditórias mesmo entre si. E eles alegavam, olha, como é que os espíritos, né, que constituem aí a base da doutrina espírita, dão informações que são contraditórias, que se opõem uma à outra? E aí o Kardec vai explicar isso de uma forma muito boa. Se isso ocorria lá no início da doutrina espírita, hoje em dia existem também essas ocorrências, porque muitas informações do plano espiritual,
muitas reflexões sobre as informações espirituais são divergentes. Muitas práticas espíritas, de uma maneira geral, não só mediunidade, são diferentes. E não foi apenas uma pessoa que me questionou, dizendo, olha, por que a USE, que é o órgão de unificação, por que a Federação Espírita Brasileira não põe uma regra? Porque você vai num centro espírita é de um jeito, você vai num outro centro espírita é de outro jeito. Uma casa, o passe é apenas a imposição de mãos, como é o nosso. A noutra tem gesticulações, tem posições. Tem centro espírita que a reunião mediúnica é aberta. Tem centro espírita que a reunião mediúnica é fechada, como é a nossa. Então, por que acontecem essas coisas? Exatamente porque nós pensamos e entendemos a doutrina espírita, cuja essência é realmente a ciência, de maneiras diferentes, por causa da nossa maturidade espiritual, por causa da nossa inteligência, por causa da nossa experiência. Então é preciso compreender inicialmente isso. Doutrina espírita é uma ciência e cada estudioso da ciência entende as informações, as ocorrências, os eventos de uma maneira absolutamente natural isso. Vai ser apenas o conjunto de unanimidades ou conjunto de reflexões que são consentâneas, que são similares, é que vai nos ajudar a ter um direcionamento do que seja o melhor, do que seja o correto. Se nós formos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lembrar, bem no comecinho do Evangelho, que Kardec apresenta o controle universal do ensinamento como uma garantia de que nós teríamos uma orientação mais justa, mais adequada com relação à doutrina espírita, seja por causa das informações que recebemos do plano espiritual, as chamadas revelações, ou seja mesmo por causa do entendimento a respeito da vivência, da prática da doutrina espírita. Porque não importa se as orientações vêm do plano espiritual ou se aqui dos espíritos encarnados. Nós precisamos ter um entendimento. Ou seja, se 10 pessoas pensam de uma maneira mais ou menos semelhante, é bem provável que essas pessoas estejam certas em relação a uma outra que pense de uma maneira contrária. Por isso que no centro espírita nós temos reuniões, temos uma diretoria, que é justamente para que a gente decida o que é melhor para o grupo que nós nos encontramos, participamos. Nós nos encaixamos dentro daquele tipo de pensar a doutrina espírita, de viver a doutrina espírita, ótimo. Posso até discordar, mas fraternalmente estar participando. O que eu não posso é ser motivo de discórdia, de contradição, de oposição, gerando perturbação no grupo. Então, se eu não me harmonizo com o grupo, eu posso e devo procurar outro grupo espírita que pense da maneira como eu penso. E assim nós vamos trabalhando e seguindo adiante e procurando aprender sempre. Porque, às vezes, a maneira de eu pensar não significa que seja um mal. O fato, por exemplo, de eu dar um passe fazendo gestos, não significa que eu sou uma má pessoa e que eu vou causar prejuízo para alguém. Não é isso. É que, na doutrina espírita, como é ciência, nós vamos buscar uma excelência. Aquilo que é apenas prático e necessário para nós vivermos a mediunidade e a doutrina espírita. É só isso.
Então, nós podemos viver muito bem, conviver muito bem com as diferenças, desde que nós sejamos capazes de ter uma certa empatia, né? Um certo sentimento fraternal e amigo, e assim nós vamos convivendo. Uma casa, outra casa, né? E vamos levando a mensagem da doutrina espírita adiante. Então, não há como nós termos uniformidade, termos uma identidade na prática da doutrina espírita. Por quê? Exatamente porque cada um compreende de maneira diferente. E foi exatamente isso que Allan Kardec argumentou com relação aos espíritos. Ele afirma: olha, quem são os espíritos? Os espíritos nada mais são do que nós desencarnados. Então, da mesma maneira como existe aqui ignorantes e sábios, como existe aqui zombeteiros, brincalhões, pseudo-sábios, enganadores, também no mundo espiritual existem espíritos de mesma natureza. O mundo dos espíritos não é um mundo de perfeição, de espíritos puros. Os espíritos puros existem em regiões superiores. Mas o conjunto da espiritualidade é uma humanidade que também está progredindo, evoluindo com as diferenças que existem. Então, Kardec vai dizer que as divergências sobre o mesmo assunto abordado em comunicações de vários espíritos decorrem da diversidade de sua evolução. Portanto, um assunto vai ser abordado de uma maneira e outro espírito vai abordar o mesmo assunto de uma outra maneira, dada a sua compreensão, o seu grau de compreensão daquele assunto. Então, como nós dissemos, existem espíritos mais ou menos evoluídos, mais ou menos sábio, mais ou menos ignorante. Em razão das condições evolutivas dos frequentadores, o espírito pode abordar o mesmo assunto de maneira diversa em dois centros. Muito fácil de nós compreendermos aí. Nós temos professores aqui entre nós. Então, imaginemos o professor que vai dar aula para os alunos do primeiro ano. Ela vai falar, ou ele vai falar, sobre matemática de uma maneira. Se ele for dar aula para o aluno da sexta, sétima, oitava série, vai falar de matemática de maneira diferente. Por quê? Por causa da capacidade de compreensão daqueles que estão ouvindo a sua aula, a sua matéria. Acontece a mesma coisa em relação aos espíritos. Imaginemos aí que Dr. Bezerra de Menezes, que tenha vinculações a alguns centros espíritas, ele poderá se manifestar num centro humilde, trazendo uma mensagem sobre a vida, sobre o perdão, utilizando-se de palavras mais simples, de argumentos mais simples. E se ele for se manifestar numa reunião mediúnica, onde pessoas mais cultas estejam ali presentes, ou pessoas mais necessitadas, ele poderá argumentar de maneira diferente, valer-se de palavras mais difíceis ou mais significativas, exatamente por causa disso. Então, não significa que naquele centro humilde não seja o Dr. Bezerra de Menezes, porque os espíritos superiores podem se manifestar em diversos locais, conforme os seus interesses. Vamos lembrar que Chico Xavier
morava numa cidade pequena de Pedro Leopoldo, uma cidadezinha simples. E foram se utilizar de um médium que tinha apenas o grupo escolar. Um médium que não tinha uma grande cultura acadêmica. E grandes espíritos se manifestaram por ele. Vamos lembrar que o primeiro livro publicado por Chico Xavier foi mesmo Parnaso de Além-Túmulo, contendo inúmeras poesias, poemas de poetas de grande conhecimento, de grande cultura. Tipo assim, Casimiro de Abreu, Castro Alves. Então, o fato de nós nos encontrarmos num centro espírita humilde não significa que o espírito superior não possa ali se manifestar. Pela mesma razão, uma mesma comunicação pode ter interpretações diferentes, exatamente porque cada pessoa tem um grau de cultura, de elevação, maturidade, e, portanto, numa mesma plateia, no centro espírita, alguém fazendo uma exposição sobre a doutrina, sobre a filosofia, sobre o evangelho, cada um vai entender, assimilar, de acordo com a sua capacidade intelectual, emocional e espiritual. Teve uma ocorrência comigo nesse sentido. Eu fiz uma palestra e, no final, duas senhoras saíram conversando e eu acabei ouvindo. E uma dizia, olha, ele falou sobre isso, isso, isso. E a outra falou assim, não, o que ele quis dizer foi isso, isso e isso. E a segunda tinha razão. Então, a primeira entendeu de um jeito diferente daquilo que eu estava passando, e a outra compreendeu de maneira correta. Então, Kardec vai dizer que o conhecimento aprofundado do Espiritismo e o bom senso permitirão se descubra qual a melhor interpretação. Daí, a importância de nós estarmos estudando sempre, cada vez mais, a doutrina espírita e a cultura geral. Quanto mais eu desenvolvo o conhecimento da doutrina espírita, quanto mais eu aprofundo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu reflito, quanto mais eu debato, e aqui é importante nós colocarmos esse aspecto de nós estarmos conversando em grupo, debatendo em grupo, porque existem pessoas que falam assim, eu não gosto de centro espírita, não. Tem pessoas que ficam falando coisas muito elementares, que ficam contando casos de sua vida, que atrapalha a reunião. Eu vou estudar em casa mesmo. Todos nós devemos estudar em casa. Mas pode ser que estudando sozinho em casa, eu tenha um entendimento errado sobre aquilo que eu li. Porque eu tenho a minha bagagem, eu tenho as minhas dificuldades, e pode ser que eu tenha interpretado aquela informação, aquele ensinamento, aquele texto, de maneira equivocada, ou não plena, não completa. E aí, se eu não tenho com quem conversar, eu vou carregar aquela informação como se fosse verdadeira. E essa informação falsa pode implicar em alguma atitude minha, alguma conduta inadequada. Então, a importância de nós estarmos em grupo, refletindo, debatendo, trocando ideias, é muito importante. Não só para a gente ter a exata compreensão do que nós estamos estudando, mas também para que nós possamos desenvolver juntos a fraternidade, a compreensão, a tolerância.
e transmitirmos também os nossos conhecimentos. Porque quando eu estou em grupo, eu tenho essa oportunidade. Então, quem sabe mais, ensina para aquele que sabe menos. E o que sabe menos, com os seus questionamentos, vai permitir ao que sabe mais aprofundar cada vez mais as suas reflexões. Nós temos uma prática pessoal nossa, que já vem de outros centros espíritas, que se chama 10 minutos. Nós já aplicamos isso no Jesus de Nazaré. Alguns companheiros que estão aqui já participaram dessa atividade, que é uma oportunidade para os iniciantes falarem sobre a doutrina espírita. É muito interessante, não só aqui, mas em Adamantina, onde nós tivemos também essa experiência, de pessoas que foram lá falar pela primeira vez e que, abordando um assunto, encontrou um aspecto que nós não tínhamos percebido, ou que nós não tínhamos refletido a respeito. Então, estarmos juntos, aprofundando o nosso conhecimento do Espiritismo, aprimorando o nosso bom senso pelas experiências, pelas vivências, vai permitindo que a gente tenha um exato entendimento das informações da espiritualidade, das melhores práticas espíritas, para que o centro espírita se torne uma excelência, um local em que a doutrina espírita é oferecida de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira nobre, de maneira verdadeira, para aqueles que estão com dúvidas, com necessidades de conforto, não só para a mente, mas para o coração também. Então, isso que nós fazemos, de estar estudando juntos, é muito importante. Pode não parecer, pode parecer perda de tempo. Eu já vi isso, está repetindo. Então, quem tem, vamos contribuir. Mas vamos estar juntos para continuar aprendendo. Vamos falar agora um pouquinho sobre mistificações. A mistificação tem a ver com os espíritos que se comunicam. Mistificação aqui não é uma comunicação falsa do médium, não é uma fraude, não é um animismo. Aqui são espíritos que se comunicam com o propósito de enganar e de ridicularizar. Muitas vezes, eles se fingem de bonzinhos, se fingem de sofredores, enganam. Para quê? Para se divertir. Ou para iniciar um processo de obsessão. Porque o processo de obsessão para o médium, para o grupo, normalmente começa de forma muito sutil. O espírito vai se aproximando, vai passando pensamentos que têm muito a ver com a nossa maneira de pensar, mas que aos poucos eles vão deturpando, vão desviando do caminho. E aí, assim, sutilmente eles começam a se manifestar, né? Se fazendo passar por outros espíritos também, espíritos que se dizem superiores, com nomes às vezes pomposos, famosos, e é por isso que a gente vê aí muitas comunicações com nomes já conhecidos de outros médiuns, né? Tem espírito que se manifesta por 10 médios. Por quê? Porque, às vezes, o médium se deixa envolver por esses mistificadores e eles conseguem iludir, conseguem enganar. Como é que nós podemos evitar isso? Kardec é sensacional. É um espírito de escola, sábio mesmo. Um dos mais lúcidos da equipe de Jesus. Conhecimento das coisas, a seriedade que nós devemos
estudar a doutrina espírita e vivenciar, né? A sobriedade, como ele fala aqui, né? Tem a ver com essa seriedade, com respeito para o nosso próprio bem. Porque se nós somos criaturas levianas, que não levamos a doutrina e a prática da mediunidade com seriedade, nós damos abertura para a ação dos espíritos. E aqui é importante ressaltar, que nós já falamos várias vezes, que o médium bom é a pessoa boa. O médium disciplinado é a pessoa disciplinada. Então, nós levamos para a mediunidade aquilo que nós somos. A mediunidade, por si mesma, não vai nos educar. Pode, inclusive, ser utilizada para o mal. Nós vemos lá o capítulo Influência Moral do Médium. Então, sou eu que, como pessoa, que vou utilizar a mediunidade para o bem. Então, eu preciso me melhorar como espírito, como pessoa. Por isso que quando nós fazemos o curso básico, nós começamos por onde? Pelo Evangelho, que vai nos ajudar na transformação interior, a eliminar os hábitos infelizes, as nossas tendências maléficas, a desenvolver, aprimorar os sentimentos. Então, é importante nós começarmos com o Evangelho, adquirir o conhecimento da filosofia espírita. Você estuda o Livro dos Espíritos às quintas-feiras aqui com Edson. Também temos aos domingos agora à noite estudando o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós vamos entender a vida dos espíritos, que somos nós, desencarnados ou encarnados. Mas tem uma parte inteira do Livro dos Espíritos que se chama Leis Morais. É a terceira parte. E ali Kardec vai apresentar diversas leis. São 10 leis que nós precisamos aprender, entender e colocar em prática. Por quê? Porque no exercício da mediunidade, isso vai ser mais importante. Então, perceba o tripé, né? O tripé. Evangelho, doutrina, filosofia espírita, livro dos espíritos e mediunidade, ciência. Então, esse tripé vai nos dar uma base doutrinária para vivenciarmos a nossa doutrina de maneira adequada. E com esse conhecimento, uma conduta séria, disciplinada, nós vamos ser capazes de identificar espíritos mistificadores, enganadores, zombeteiros, que querem nos perturbar, que querem se aproveitar das nossas possibilidades para fazer o mal. Nós vamos ver agora, então, entrando no capítulo 28, charlatanismo e prestidigitação. Prestidigitação é mágica, ilusionismo. E aí nós vamos falar sobre falsos médiums. Ou seja, não é médium, não tem a faculdade, não há possibilidade de espírito se manifestar. Eu acho que muitos já assistiram o filme Ghost, a médium, aquela médium muito engraçada. No começo não tinha espírito nenhum. Ela era uma falsa médium. Enganava os outros, ganhava dinheiro com isso, iludia. E tem pessoas que são, assim, ignorantes, ou são necessitadas, são aflitas, que muitas vezes acabam se deixando envolver por isso. Eu não sei se foi o Fantástico, se foi o Globo Repórter, que apresentou certa vez um quadro em que pessoas entravam numa tenda e ali havia um pseudo-médium
e que passava as informações que as pessoas diziam ser corretas. E aí, no final, eles abriam uma cortina e mostravam ali pessoas manipulando computadores, entrando nas redes, nas mídias, Facebook, Instagram, e outros, colhendo informações, detalhes. Porque hoje as pessoas imprevidentes, ou que gostam, vamos dizer assim, mas que é uma imprevidência mesmo, postam de tudo de suas vidas na internet, no Facebook. Né? Posta lá a casa, onde foi viajar, o cachorrinho, a briga com o namorado, que estava mal aquele dia, que levantou ruim. E ali é fácil você entrar e ser um revelador da intimidade do outro, porque nós tivemos acesso a certas informações. E tem pessoas que são assim, né? Conseguem essas informações, enganam os outros. As fraudes espíritas têm a ver com os fenômenos. No começo do espiritismo, com as mesas girantes, haviam esses opositores, esses contraditores, que eles imitavam fenômenos, justamente para provar que era possível fazer aquilo sem espírito algum. Kardec fala, ora, só se imita aquilo que é verdade. E todos os fenômenos, ou os fenômenos pelos quais Allan Kardec passou e outros pesquisadores sérios, foram feitos com todos os cuidados para evitar as fraudes. Alguns pesquisadores, por exemplo, nos fenômenos de materialização, colocavam os médiums em gaiolas de ferro. Eles eram algemados dentro dessa gaiola, e assim mesmo os fenômenos eram produzidos. Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, foi um desses pesquisadores. Ele era um cético, desconfiado, e depois de pesquisar os fenômenos espíritas mediúnicos, concluiu que realmente eram verdadeiros. Mas existem as fraudes espíritas. Os médios interesseiros, aqui nós já estamos com a presença de espíritos. É realmente o médium, mas que está desejando com a sua mediunidade levar algum tipo de vantagem. Vantagem financeira, econômica, vantagem social, prestígio, vaidade. Então, eles se utilizam das informações que os espíritos podem passar para eles para conquistar a atenção, a amizade, a retribuição financeira daqueles que estão sendo, que eu estou procurando. E acontece muito disso. Muitas vezes os médiuns iniciantes, eles têm o potencial mediúnico, têm espíritos bons que os acompanham, porque têm a sua faculdade para o bem. Mas com o tempo, diante das suas dificuldades espirituais, a sua ambição, a sua vaidade, eles acabam desviando do caminho e utilizando a sua mediunidade para o mal. Mas o que acontece? Acontece que espíritos bons não trabalham com médios interesseiros. Às vezes permanece durante algum tempo a tentativa de resgatar o médium, de fazê-lo voltar ao bom caminho, porque é perder uma encarnação, perder todo um plano de trabalho no bem. Então eles procuram insistir durante algum tempo, tentando salvar o médium da sua queda. Mas se isso não é possível, afastam-se os bons espíritos e vão dar lugar aos espíritos inferiores. Não necessariamente maus, mas também vaidosos e orgulhosos, mas outros sim, outros maus, outros obsessores que querem fazer o médium se perder. Kardec diz que a mediunidade não deve estar nos palcos. Mediunidade com a doutrina espírita
é a mediunidade de caridade, de serviço no bem, para auxiliar o próximo. Kardec afirma, olha só, Kardec afirma que não é o fenômeno que convence. O fenômeno atrai, o fenômeno estimula a curiosidade, mas não é o fenômeno que convence. É o conhecimento, é o estudo. Os espíritos bons não se prestam a estar para o deleite das pessoas, para as emoções das pessoas. Eles estão para ajudar com verdade, com sinceridade, para o bem. E então nós precisamos nos precaver com a nossa mediunidade, não permitir que a vaidade se coloque adiante de nós para nos apresentar à plateia. Vamos exercitar a nossa mediunidade com parcimônia. Muitas vezes, a mediunidade vai atrair publicidade, mas é preciso que essa publicidade se converta em favor da divulgação da doutrina espírita. Chico Xavier questionou o Emmanuel sobre se ele devia participar do Pinga Fogo. E o Emmanuel disse que era necessário para a divulgação da doutrina espírita. E realmente o Pinga Fogo foi um divisor de águas do movimento espírita, porque a partir de então ganhou o impulso e as pessoas passaram a se interessar em conhecer mais ainda a doutrina espírita. Mas essa recomendação de Kardec, ela tem a ver com nós. Mesmo que nós tenhamos como médiuns um certo destaque, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e outros médiuns, nós não devemos deixar que essa mediunidade, esse destaque nos alcance nas nossas dificuldades de orgulho e vaidade, conservando a simplicidade, transferindo para a espiritualidade os méritos do trabalho, o resultado do seu trabalho, transferindo para a doutrina a excelência da sua fala, do seu conhecimento. Então, diz Kardec, o absoluto, olha a palavra, o absoluto, o total desinteresse do médium é a garantia contra o engano e as fraudes. Ou seja, não pensar em nós, não querer nada para nós, sermos nós aqueles que mais servem ao próximo, aquele que mais trabalha, aquele que mais pratica caridade, aquele que mais ama. O médium que se comporta dessa maneira, ele está realmente garantido contra o engano e as fraudes. E se eu posso destacar em Chico Xavier uma virtude que lhe garantiu o sucesso na vida, foi exatamente a humildade, o total desinteresse. Morreu pobrezinho lá na sua casinha, o mínimo necessário para uma vida digna, e não teve um tostão dos direitos autorais do seu livro, porque ele dizia que os livros não eram deles, o conhecimento vinha da espiritualidade. Ele era um carteiro que estava ali levando a mensagem dos espíritos. E então, essa humildade, esse total desinteresse do Chico Xavier lhe garantiu a vitória na reencarnação e como médium. E assim nós encerramos o tema, estamos abertos aí para as perguntas, os comentários, as contribuições de todos. A Célia comenta aqui sobre os centros diferentes. Nós temos a oportunidade de estar sempre em contato com vários centros espíritas e nós percebemos as diferenças. Algumas práticas diferentes, estranhas às vezes, que não têm a ver com a nossa maneira de pensar e sentir
a prática da mediunidade e a prática da doutrina espírita. Mas a gente respeita, compreende, e não significa que não faça um trabalho para o bem. Porque às vezes são nuances, são detalhes da conduta. E muitas vezes nós precisamos relevar certas coisas para que a causa não se perca, o trabalho no bem não se perca. O tempo se encarregará de acomodar, de ajustar as coisas, quando todos nós estamos desejosos do bem, do melhor, se não deixamos o preconceito, a prepotência preponderar. Então, se nós estamos bem, se nós avançamos no estudo, com o tempo, aquele que tinha uma dificuldade na prática, tinha dificuldade no entendimento, recebendo um esclarecimento, uma orientação, acaba se ajustando também a maioria na maneira de pensar. Só um comentário. Faz favor. Entender, todos entendemos. O duro é praticar e fazer. Esse é o mais difícil. Sempre é, né, Sérgio? Sempre é. Mas Sim? nós temos que perseverar. Nós temos uma experiência de movimento espírita desde os 12 anos. São 50 anos de movimento espírita. Aqui tem também a Silvia, tem a Nete, tem o Alexandre, tem a Rosinha também, que são companheiros de longa data do movimento espírita. E, particularmente, eu observei o progresso das casas espíritas. Antigamente, você ia no centro espírita, o que é que tinha? Tinha lá uma reunião de evangelho e, na sequência, após um rápido estudo, uma reunião mediúnica. A base do centro espírita era evangelho, reunião mediúnica. Evangelho, reunião mediúnica. Com o tempo, com a influência dos órgãos de unificação, com a nova geração, especialmente da mocidade espírita, as coisas foram se modificando. Eu, por exemplo, a Silvia, não sei se tem mais alguém, somos frutos da mocidade espírita, que se dedicou muito a estudar a doutrina espírita, e porque não tinha reunião mediúnica para nós. Então, nós íamos ao centro para quê? Para estudar. Então, aqui em Marília mesmo, várias casas espíritas são dirigidas por jovens, ou por homens, por mulheres, que na juventude foram dirigentes de mocidade, foram participantes de mocidade espírita. Então é preciso ter paciência. O cristianismo demorou 300 e poucos anos para ser aceito. E a doutrina espírita tem 160 anos aí, ainda. Então nós precisamos ter paciência, evitar os conflitos, as discórdias graves, não ficarmos discutindo por pouca coisa, para preservarmos a doutrina espírita, sabendo que, com o tempo, as coisas vão se acomodando. E se existe alguma coisa que resolve os centros espíritas com dificuldade, chama-se desencarnação, né? Porque os dirigentes antigos, uma hora vão desencarnar. Então, nós temos que ter paciência e esperar que as coisas aconteçam. E nós que estamos estudando, dar a nossa contribuição para melhorar o centro espírita como um todo. Porque eu não sei se vocês estão percebendo. Os grandes líderes, olha só, os grandes líderes do movimento espírita estão desaparecendo. Os grandes médiuns deixam de existir. Aqueles que eram os baluartes do movimento espírita. Por que será? Do meu ponto de vista, é porque a base do movimento espírita do futuro é o centro espírita.
É no centro espírita que nós precisamos investir os nossos esforços, o nosso trabalho, aprimorar o estudo, aprimorar a assistência, aprimorar o atendimento fraterno, aprimorar o acolhimento das pessoas, porque ali é o cadinho, né, de trabalho de todos nós. Então, a nossa mente que está focada nisso, auxiliar o centro espírita, que somos nós, a aprimorar as suas atividades de socorro, de atendimento, de ensino às pessoas.